Então, turma, nós vamos começar falando sobre expressões booleanas na aula de hoje. E a expressão booleana ela é uma expressão lógica, que é uma estrutura que pode ser verdadeira ou falsa. E aí a gente tem então uma expressão lógica que ela vai ser verdadeira ou falsa. A gente vai entender também que se a expressão for verdadeira, o conjunto de instruções que a gente vai ter vai ser executado. Se ela for falsa, então o conjunto de instruções não vai ser executado. Então, um exemplo que a gente pode dar para isso é uma condição que sua mãe já colocou para você, talvez algum dia na vida, de que para você sair, você precisa ter arrumado o seu quarto. Então, arrumar o quarto seria a condição. Se ela for verdadeira, então você sair é algo que pode ser executado. Agora, se essa expressão, né, arrumar o quarto for falsa, então não vai ser possível você executar o sair de casa. Então vamos ver isso de forma mais clara. Que tipo de expressão seria mais ou menos? Utilizando outro exemplo, a gente tem aqui uma imagem de um cachorrinho e a gente vai trabalhar algumas afirmações sobre ele. Então a gente tem esse cachorrinho chamado Scooby. E a gente tem as seguintes informações, que a gente vai ver se estão certas ou não, né, de acordo com a imagem. Scooby é um cachorro e é marrom? Verdadeiro ou falso? Ele é um cachorro e ele é marrom. A cor dele é marrom. Então, essa afirmação, ela tá verdadeira. Nesse caso, iríamos rodar as instruções, né? Porque está tudo verdadeiro. A segunda que temos aqui é: Scooby é um gato e é marrom. O Scooby, ele é marrom, mas ele não é um gato. Então, essa afirmação não tá certa. E a próxima que nós temos: Scooby é branco e é um cachorro. Ele não é branco, mas é um cachorro. Mas a afirmação não está verdadeira, né? Então, o que a gente pode reparar, gente? Sempre que a gente tem uma afirmação com e, as duas coisas elas têm que ser verdadeiras, né? Porque eu estou afirmando que isso e isso é verdade. Se não for, então é um erro. Não está certa a minha afirmação. Mas esse último, veja que está diferente aqui, tá? Scooby é um cachorro ou é branco. O ou, ele indica que uma dessas informações, ela está correta. Então, o Scooby ele não é branco, mas ele é um cachorro. Logo, essa afirmação está correta sim. Então, a gente tem que prestar muita atenção quando a gente está falando e, que as duas coisas elas têm que ser verdadeiras, para que a frase seja verdadeira. Mas, quando a gente está falando ou, para que ela seja verdadeira, uma das duas tem que ser verdadeira. Se as duas forem verdadeiras, também vai estar correta a frase. O único jeito de que essa frase vai estar errada aqui é se ele não for um cachorro e nem for branco. Uma frase com ou que estaria errada é eu afirmar Scooby é um gato ou é branco. Não, ele não é nenhum dos dois. Olá, alunos, sejam bem-vindos aqui a mais uma das nossas videoaulas do nosso curso de Introdução à Linguagem C com enfoque em jogos. Aqui agora eu vou falar aqui com vocês sobre aqui a estrutura condicional if else. Primeiramente, alunos, eu vou contextualizar aqui com vocês o significado da palavra if e da palavra else. If é uma palavra da língua inglesa que significa se. Tal palavra carrega consigo a ideia de condição imposta. Ou seja, o se, vai ter a palavra se e logo após você vai ter uma condição. Caso tal condição, aqui para nós, aqui no nosso contexto da linguagem C, caso tal condição for satisfeita, então vai acontecer alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui para vocês aqui, ó, onde meu cursor está passando. O exemplo. Se eu estudar para a prova, vou tirar uma boa nota. Ou seja, o se aqui é uma condição aqui que eu vou, é uma condição imposta aqui, ó. Qual que é a condição? Eu estudar para a prova. E o que vai acontecer se eu estudar para a prova? Vou tirar uma boa nota. Então, caso eu estude para a prova, se eu estudar para a prova, então eu vou tirar uma boa nota. Então, aqui, ó, se essa condição, essa primeira condição aqui, que o se está correlacionada, for, é, for realizada, for aqui no caso feita, se ela for verdadeira, então eu vou tirar uma boa nota aqui. Então eu vou ter essa
consequência aqui, alunos. Ó. Então, vai acontecer isso daqui. O else também é uma palavra da língua inglesa, que significa se não. Tal palavra carrega consigo a ideia de oposição ou contraste. Ele carrega consigo, alunos, a ideia do contrário. Eu vou te mostrar um exemplo aqui para vocês aqui, ó. Aqui na última linha, tá lá, aqui, ó, o último exemplo ali, ó. Vamos andar rápido. Senão, iremos nos atrasar. Ou seja, caso a gente não ande rápido, nós vamos nos atrasar. Ou seja, nós também podemos interpretar assim: vamos andar rápido. Do contrário, iremos nos atrasar. O senão, ele carrega consigo a ideia de contraste, alunos. E aqui agora eu criei esse programa aqui para vocês, na linguagem C aqui para a gente, no CodeBlocks, e tirei um print dele para exemplificar para vocês o if e o else dentro aqui da linguagem C. Aqui vocês podem ver que tem a nossa biblioteca, a stdio.h, stdio.h aqui o include da biblioteca, aqui a nossa função main, aqui na linha 5 eu declarei aqui uma variável do tipo inteiro, que se chama número. Aqui na linha 7, eu vou pedir para o usuário digitar um número. Na linha 8, eu vou ler do teclado do usuário o valor que ele digitar para esse número. Ler do teclado aqui, vocês entendam como scanf aqui. Eu vou armazenar o valor que o usuário digitar no teclado dele. Quando ele der o Enter, eu vou pegar esse valor e vou colocar dentro da minha variável número. Aqui na linha 10, olha só, alunos. É assim que é a sintaxe do if aqui na linguagem C. Aqui nós temos o if e um parênteses aqui. E aqui dentro nós temos uma condição que será testada, uma expressão booleana, como a Marcele falou para vocês anteriormente. É uma expressão que vai nos retornar verdadeiro ou falso. Então aqui no if eu tenho o if e o parênteses aqui, e aqui dentro uma expressão que vai nos retornar verdadeiro ou falso. Caso essa expressão aqui dentro do if que está sendo testada retorne verdadeira, essa expressão seja verdadeira, então o que está dentro dessas chaves aqui, ó, aqui dentro dessas chaves, o comando aqui, esse bloco aqui de código aqui, ó, essa instrução aqui, ó, o printf, vai ser executado. Então aqui, caso o número seja maior ou igual a zero, o que está na linha 12 vai ser executado, vai ser, então, ou seja, vai ser impresso na tela, printf o número, aí vai pegar o valor do número que você digitou, sei lá, por exemplo, o número, se eu digitasse 10, o número 10 é não negativo, porque esse aqui é um programa, alunos, que vai testar se o número que eu digitei é um número não negativo. O que é um número não negativo, alunos? Os números não negativos incluem o zero e todos os números positivos, alunos. E é importante salientar que aqui eu só vou testar números inteiros aqui, porque a minha variável número é do tipo inteiro. Então, aqui na linha 10, ó, olha só, um operador que nós vimos na última aula. Maior ou igual aqui, ó. O operador que nós vimos na última aula, maior ou igual. Se o número for maior ou igual a zero, ou seja, se ele for igual a zero ou maior do que zero, vai dar verdadeiro e eu vou imprimir na tela. O número em questão que eu digitei, por causa do percentual D aqui, vai ser impresso aqui o número que você digitar, é não negativo. Vamos passar aqui agora. Aqui, alunos, eu coloquei um exemplo aqui de saída. Aqui tem um programa, eu diminui um pouquinho o tamanho dele aqui para colocar o enfoque aqui no terminal aqui, na nossa telinha preta aqui, que é a saída aqui do nosso programa. Aí aqui eu rodei o programa e ele pediu, digite um número. Eu digitei 10. Aí foi impresso. O número 10 é não negativo. Por que, alunos? Aqui no meu programa, o que aconteceu? Ele pediu aqui com printf para o usuário digitar um número. Eu, que era o próprio usuário do meu programa, eu digitei 10. Aí o valor 10 foi armazenado aqui dentro da minha variável número aqui. Aí aqui na linha 10 ele vai testar se é, a- o valor ao qual o número está se referindo, ou seja, o valor 10 aqui que o número está guardando, ele é maior ou igual a zero. 10 é maior ou igual a zero? Verdadeiro, alunos. 10 é maior do que zero aqui. Então, aqui, ó, essa expressão booleana que está dentro aqui do meu if vai dar verdadeiro, vai nos retornar verdadeiro. Portanto, aqui o código aqui, ó, vai ser executado o que tiver dentro do if aqui, ó. Nós vamos entrar no if, então vai ser executado esse printf e vai imprimir na tela o número 10
porque o valor 10 está armazenado aqui no meu número, é não negativo e vai pular uma linha. Aqui eu coloquei o terminal no tamanho maior para vocês, caso no último slide que eu apresentei aqui não tenha ficado num tamanho adequado aqui, mas caso vocês queiram aqui ver melhor, eu coloquei aqui para vocês. Digite o número, digitei 10, o número 10 é não negativo. E aqui, alunos, um outro exemplo aqui de saída. Digite um número, só que agora eu digitei menos 5. O que que vai acontecer, alunos, quando eu digito um número negativo? Aqui tem tudo que eu já expliquei para vocês, a declaração da variável, vai pedir para digitar um número, vai armazenar esse número aqui, o valor desse número aqui dentro da minha variável número aqui, o valor que o usuário digitar dentro da minha variável número, aí vai testar. Número é maior ou igual a zero? Agora, número está valendo menos 5. Menos 5 é maior ou igual a zero? Não, menos 5 não é maior ou igual a zero, ele é menor do que zero. Então, isso aqui, essa expressão booleana aqui vai dar falso. Então, ou seja, nós não vamos entrar dentro desse if aqui. Ou seja, esse bloco de comandos aqui que está entre chaves aqui depois do if, ó, o bloco de comandos que tiver entre chaves depois do if é o bloco que vai ser executado. Ou seja, aqui, esse printf não vai ser executado, não vai imprimir isso daqui. O número, aí aqui o número que o usuário digitou era o negativo. Isso daqui não vai ser impresso. Olha aqui, vocês podem ver que aconteceu isso. Ó. Digite um número, menos 5. Aí depois não aconteceu nada, porque esse o número é menor do que zero, então essa expressão aqui, essa condição aqui deu falso, não entrou aqui no bloco de comandos aqui do if, nesse bloco de código aqui do if, pronto, passou direto e acabou o programa. Foi isso que aconteceu, alunos. Vou mostrar aqui agora para vocês aqui o terminal num tamanho maior também. Quando eu digitei menos 5, não aconteceu nada, porque não entrou no bloco ali do if, ali, no bloco de código do if. E agora, alunos, eu vou mostrar o if junto com o else, alunos. Olha só, aqui é o mesmo programa aqui. Vou pedir para o usuário digitar um número. Aí aqui eu vou armazenar o valor que o usuário digitar dentro da minha variável número. E aqui tem um if. O else, alunos, ele vem aqui sempre aqui depois do nosso if. E o else, ele está sempre aqui correlacionado com o último if, alunos, com o último if. Porque num programa nós podemos ter mais de um if. Nós podemos ter ifs em sequência. Posso ter um if, depois um outro if em sequência. Mas se eu tiver um if, depois um segundo if e um else, dependendo, esse else vai estar correlacionado com o último if. Não se preocupem que eu vou mostrar isso para vocês no código. Então, aqui, alunos, tem um if aqui que vai testar se uma condição é verdadeira. Mas aqui, o que vai acontecer com o else agora? Aqui no if, caso a condição aqui seja falsa, ele não vai entrar aqui no bloco de código do if, ele vai entrar no bloco de código do else. Ou seja, caso essa condição seja falsa, aqui, ó, ele vai testar se o número é maior ou igual a zero. Se for falso, vai entrar aqui no se não, vai entrar no do contrário aqui, ó. Else, que é o se não, vai entrar nesse bloco de código aqui e vai imprimir o número, aí o valor do número que você digitou é o número negativo. Então vamos mostrar aqui para vocês. Aqui, um exemplo de saída aqui quando eu digitei 10. Quando eu digitei 10, foi igual para o meu primeiro exemplo lá. Digite o número 10. Aí ele vai testar aqui no if, 10 é maior ou igual a zero? Sim. Vai entrar no if e vai ser impresso. O número 10 é não negativo. E não vai entrar no else. Porque se o bloco aqui do if for executado aqui, o bloco do else não é executado, porque deu verdadeiro aqui no if. O número 10 é não negativo. Ok. Aqui, para vocês verem, eu coloquei o terminal aqui no tamanho maior, para vocês verem e tal. E aqui, alunos, olha só, agora que vem aqui a questão de entrar dentro do else aqui, do bloco de código do else ser executado. Aqui eu pedi para o usuário digitar um número. Aí eu que testei o meu próprio programa, digitei menos 5. E olha só, o que vai acontecer? Ele vai rodar aqui tudo certinho e tal, aí quando chegar aqui no if, ele vai testar. Menos 5 é maior ou igual a zero? Não, isso é falso, alunos. Então, o bloco aqui do if não vai ser executado. O que vai acontecer? Como aqui, essa condição aqui, essa expressão booleana que está entre parênteses aqui na linha 8 aqui, deu falsa, ele vai entrar aqui no else, que é o se não, que é o do contrário aqui, ó, e vai ser impresso na tela.
vai com printf aqui, ó, vai ser impresso. O número menos 5 é um número negativo. Vocês podem ver aqui, ó, que foi impresso corretamente aqui, onde eu estou passando meu cursor agora, ó, bem aqui. Vou passar aqui para vocês verem aqui a comparação, para vocês verem melhor também. O primeiro caso, quando eu digitei 10, ele entrou no if e foi impresso. O número 10 é não negativo. O segundo caso, eu digitei menos 5 e entrou no else lá e foi impresso. O número menos 5 é um número negativo. E aqui, alunos, só para resumir, antes de ir para o Code Blocks lá, aqui, ó, um exemplo. Se eu dormir, um exemplo aqui em português aqui, numa frase. Se eu dormir cedo, então acordarei cedo. Ou seja, aqui, o que é a ideia daqui? Se eu dormir cedo, ou seja, se caso essa condição aqui seja satisfeita, caso eu durma cedo, então eu vou acordar cedo. Então é isso que vai acontecer, eu vou acordar cedo. Se não, ou seja, do contrário, eu acordarei tarde. Ou seja, se a condição aqui eu dormir cedo for falsa, então eu vou acordar tarde, porque eu vou entrar aqui no meu se não aqui, alunos, que é o else aqui do Code Blocks. Então agora eu vou lá no Code Blocks, lá no mostrar código para vocês, para poder exemplificar isso que eu estava falando. Então, alunos, vindo aqui para a parte final aqui do if else, eu já deixei esse programa pronto aqui e antes de eu explicar ele para vocês, o objetivo dele é que o usuário digite um caractere e eu quero que o meu programa teste se esse caractere é a primeira letra do meu nome, que no caso é a letra F, porque eu me chamo Felipe. Então, aqui na linha 1 nós temos aqui a biblioteca, aqui na linha 3 a função main. Aqui na linha 5 eu declarei uma variável chamada primeira letra nome, que é do tipo char aqui, vai ser um caractere. Na linha 7 aqui, com esse printf, eu vou pedir para o usuário digitar uma letra. Na linha 8 eu vou ler aqui do teclado, vou armazenar o caractere que o usuário digitar dentro do primeira letra nome e eu quero que o meu programa teste se o caractere que o meu usuário digitar é igual à primeira letra do meu nome. Como que a gente vai fazer isso, alunos? Primeiro a gente vai utilizar o if. E aqui, ó, eu não vou colocar a expressão a priori aqui, a princípio. Eu vou fazer primeiro o printf com vocês aqui. Aqui eu vou colocar printf. Vamos supor que o usuário acertou. Então eu vou colocar que ele acertou qual é a primeira letra do meu nome. Então eu vou colocar acertou. Essa é a primeira letra do meu nome. Meu nome. Isso aqui é para caso o usuário acerte a primeira letra do meu nome. E do contrário, ou seja, o else aqui, o se não, eu vou colocar. Eu vou imprimir na tela. Printf, com o printf aqui, eu vou imprimir na tela. Errou. Essa não é a primeira letra do meu nome. E colocar aqui o ponto e vírgula. Qual que é a expressão que eu vou colocar dentro do if aqui, alunos? Primeiramente, eu sei que eu quero testar o valor, eu vou comparar o valor do primeira letra nome com algum outro valor. Então, primeiramente, eu coloco aqui a minha variável aqui, coloco o nome da minha variável, primeira letra nome, e eu quero testar se ela é igual ao caractere, aqui no caso, F maiúsculo. Para testar isso, eu coloco igual assim, alunos? Não, porque esse operador aqui é o operador de atribuição. Esse operador, aqui no caso, ele não vai comparar. Qual que é o operador aqui que compara, alunos? Se uma variável é igual a um valor ou se essa variável é igual ao valor armazenado em outra variável, alunos. Então, alunos, qual que é o operador que eu tenho que utilizar? Eu tenho que utilizar esse igual aqui, alunos, que vai comparar se o caractere que está armazenado dentro do primeira letra nome é igual ao outro caractere que eu vou digitar aqui agora, que no caso é o F maiúsculo. E lembrando que caracteres são sempre digitados entre aspas simples, alunos. Então vamos rodar o nosso programa aqui para ver se deu certo. Primeiramente, alunos, eu vou digitar a letra A minúsculo aqui. Olha só, alunos, quando eu digito a letra A minúsculo, ele vai entrar aqui dentro do else. Por quê? Ele vai testar. Primeira letra nome é igual a F maiúsculo?
A minúsculo é igual a F maiúsculo? Não, isso é falso, alunos. Então vai entrar dentro do else. Ah, e alunos, eu me esqueci de uma coisa aqui. Antes da gente rodar o nosso programa, é sempre importante que a gente idente o nosso código. Então a gente vem aqui em Plugins, Source Code Formatter. Pronto, aqui, vou salvar aqui o programa e vou rodar de novo aqui. Vou digitar a letra A minúscula e continuando de onde eu tinha parado, alunos. Olha só, eu digitei A minúsculo, essa expressão booleana aqui, primeira letra nome, é igual a F maiúsculo, deu falso, e acabou que entrou aqui no bloco de código que foi executado aqui, o que está dentro do else aqui. Foi impresso. Errou. Essa não é a primeira letra do meu nome. Aqui foi impresso adequadamente. Errou. Essa não é a primeira letra do meu nome. Vou testar aqui agora com F maiúsculo. Olha só, alunos, com F maiúsculo, ele coloca acertou. Essa é a primeira letra do meu nome. Por quê? Porque deu essa expressão booleana do if aqui, deu verdadeiro aqui. Só que, alunos, e se eu digitar F minúsculo, o que acontece? Vou rodar aqui para vocês. Vou digitar aqui. F minúsculo. Olha, alunos, ele colocou como se deu falso. Por quê? Porque a letra F maiúscula e F minúscula, como já foi dito para vocês, elas são diferentes aqui na linguagem C, alunos. Então vamos supor que eu quero que, se o usuário digitar F maiúsculo ou F minúsculo, dê verdadeiro. Entre aqui no if aqui e imprima na tela. Acertou, essa é a primeira letra do meu nome. O que eu faço, alunos? Aqui dentro do if, aqui depois aqui dessa expressão booleana, eu vou colocar o operador de ou, alunos. Ou. Por quê? Vou digitar aqui para vocês e eu vou explicando. Primeira letra nome, igual a F minúsculo. Então aqui eu tenho duas expressões aqui, alunos, aqui, ó, que podem me retornar verdadeiro ou falso. Então vamos supor que eu digitei F minúsculo, ele vai testar. Primeira letra nome é igual a F maiúsculo? Não, isso é falso, alunos. Aí depois ele vai testar. Primeira letra nome é igual a F minúsculo? Sim, isso é verdadeiro. Falso ou verdadeiro sempre nos retorna verdadeiro. Então ele vai executar aqui o printf, vai imprimir na tela, acertou. Essa é a primeira letra do meu nome. E esse ou aqui, esse operador, ele foi apresentado para vocês na nossa última aula, alunos. Então vamos rodar aqui. Agora eu vou digitar F minúsculo. Olha só, acertou. Essa é a primeira letra do meu nome. E isso daqui era o que eu tinha para mostrar para vocês hoje, alunos. Muito obrigado e até a próxima aula. Agora a gente vai falar de uma estrutura que a gente chama de switch case. Como que ela se dá nessa estrutura? Ela é uma estrutura que vai analisar determinado variável e vai comparar os seus valores. E para cada valor, ela vai executar uma instrução. Então, ela funciona mais ou menos assim. Eu escrevo switch, entre parênteses eu coloco qual é a variável que eu vou analisar e eu abro chaves. Dentro desse chave, eu vou colocar um caso. Case, valor constante 1. Então, se essa variável ela tiver esse valor aqui, eu vou executar algum comando que eu vou estabelecer. E esse break ele indica que depois que eu executar isso, eu não vou mais continuar no switch, mas aí eu vou ter outros casos. Então, se ele não entrou aqui, eu tenho o case valor constante 2. Então, se for igual, eu executo o que tiver aqui. E por aí vai, eu posso criar quantos casos eu quiser. E por fim, a gente usa um default, que é um valor automático, que vai ser usado para qualquer um dos meus resultados que não estejam listados. Então, vamos supor que eu tenho aqui 1, 2 e 3. Se o meu valor for 4, ele não vai entrar em nenhum desses, então ele vai cair aqui no default. Vamos ver isso no código, como que ele funciona, né, gente? Então, vamos lá. Eu criei o seguinte código. É um códigozinho que ele vai indicar qual é o dia da semana baseado naquilo que o usuário digitar. Então, eu criei uma variável chamada int dia da semana, li a informação que o usuário vai me dar e eu fiz um switch, então, com esse valor digitado, que é o dia da semana, e vou checar o que ele é. Se ele for 1, então eu vou printar que o dia da semana é domingo. E aí eu vou sair. Se ele for 2, eu vou printar que é a segunda.
E por aí vai. Até que eu chegue no meu default, que aqui ele está falando que eu vou printar número inválido. Então vamos lá, testar. 3 é a terça. Aí executar novamente, vamos testar o dia 7, é o sábado. E por fim, vamos testar o valor 9, né? Que não é um dia da semana, a gente tem 7 dias. Deu número inválido. Outro caso que a gente pode observar é o de não usarmos números para testar, mas usarmos outros tipos de variáveis. Por exemplo, a gente pode usar o tipo char. Então, aqui eu criei um exemplinho também bem simples, e aqui eu já atribuí que essa letra vai ser, esse caractere vai ser a letra C. E o meu switch aqui, ele tá testando essa letra. E se for A, ele vai escrever que é a primeira letra, né? Indicando que é a primeira letra do alfabeto, B. E aqui a gente vai até a letra E. E aí, se não tiver, a gente vai colocar que está indisponível, porque não está entre os valores que a gente listou, né? Que são as 5 primeiras letras do alfabeto. Então, eu aqui, na verdade, esqueci de tirar isso aqui. Mas aqui, então, a letra C é a terceira letra. A gente pode trocar no código para testar algumas outras coisas. A gente pode colocar, por exemplo, um caractere que nem no alfabeto tá. E aí aqui ele vai dar indisponível, né? A gente pode colocar uma outra letra. Então, o teste ele vai funcionar da mesma forma que funciona para números, né? Que foi a quinta letra. Então, a gente pode usar esse switch para testar tanto caracteres quanto int e várias outras coisas que a gente vai treinar e utilizar daqui para frente.